Fazer a América grande de novo é muito mais do que um slogan de campanha. É uma questão moral para muitos americanos que viram a economia ruir e o poder dos Estados Unidos diminuir. Donald Trump soube exatamente como explorar esse sentimento para se reeleger presidente. A nova série original do ICL, Ameaça Global: Os Perigos da Nova Era Trump, discute justamente essa situação de incerteza na qual o mundo se vê mergulhado com a ascensão da extrema-direita na maior potência do nosso tempo. Participe do lançamento oficial no dia 10 de dezembro às 8 horas da noite, onde você vai poder assistir de forma gratuita o primeiro episódio e ainda um debate comigo, o Eduardo Moreira, e convidados especiais. E se inscreva para esse evento. Muito bem, pessoal, quarta-feira, 4 de dezembro, 7h02 da manhã, está começando o Desperta de hoje. Muito bom dia para todo mundo que já está por aí. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha também fora do Brasil e na reprise. Lembrando que este programa vai ao ar ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, das 7 às 8, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Mas claro, se você quiser ver depois, em outro horário, o programa fica gravado nos nossos canais do YouTube. Obrigado para todo mundo que já está por aí, aliás, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demori e principalmente no canal do ICL Notícias. Estamos ao vivo também nas principais, nas mais relevantes, nas mais conhecidas, nas mais populares redes sociais por aí. Estamos no Twitter, na Twitch, no Facebook e também lá no Instagram. Vai chegando por aí, vai deixando o seu like, vai ativando o sininho, vai assinando os canais e principalmente compartilha este programa com as pessoas que você conhece, manda aí nos seus grupos de Zap, de Telegram, de e-mail, né? Por que não? Muita gente tem grupos de e-mail ainda, publique nas suas redes sociais. Estamos ao vivo também na televisão aberta e no rádio. 3 emissoras de rádio em São Paulo transmitem este programa: a Rádio Brasil Atual, a Rádio Heliópolis e a Rádio Cantareira. Se você quiser assistir, ou melhor, ouvir este programa como se fosse um programa de rádio, o que na verdade somos também, você pode sintonizar essas rádios, principalmente aí, bom dia para o pessoal que está nos ouvindo no trânsito em São Paulo. Muita gente escuta o programa pela manhã no trânsito aí em São Paulo e na Grande São Paulo. Estamos ao vivo também na TVT em São Paulo, TV aberta, você pode procurar aí na sua televisão, lá na Bahia pela TV Guirimurê e em Porto Alegre pela Pop TV. Tudo bem aí, gente? Chegando por aí, vai deixando o seu comentário também no nosso chat, dizendo de onde você acompanha este programa. Pode participar aí também do nosso debate que acontece todos os dias no nosso chat, claro, com a civilidade, com o respeito com ao outro, que caracterizam a nossa comunidade por aqui, né? Não pode, né, Jimmy, colar chiclete no cabelo do coleguinha, nem puxar cabelo, nem empurrar, né? Fora isso, tá liberado. Não pode xingar ninguém também, né? Claro, obviamente, né? Vamos lá então, gente, muita coisa no programa de hoje. Aliás, antes de começar, nós teremos aí no dia... Que dia vai ser a nossa nova série original? Dia 10? É isso? Dia 10 a gente estreia uma nova série original sobre a América, os Estados Unidos de Donald Trump, a ameaça global Trump, entrevistas várias que a Heloísa Vilela fez quando esteve nos Estados Unidos cobrindo a eleição aí do Donald Trump, que saiu vencedor das eleições. Uma série original do ICL em 3 episódios, estreia no dia 10, essa estreia é ao vivo, gratuita, online para o mundo todo. Para assistir a série exclusiva aqui do ICL, repito, gratuita, você só precisa chegar lá no nosso link do dia, né, o despertaicl.com.br, deixar aí o seu e-mail, apertar um botãozinho, é rápido e fácil, vocês receberão por e-mail o link no dia da transmissão. Vai ser dia 10 às 8 horas da noite, né, meu caro Jimmy? Dia 10 às 8 horas da noite, ao vivo no estúdio com o professor Castro Rocha, com a Heloísa Vilela, com o Eduardo Moreira e quem mais estará lá com a gente? O James Green também, intelectual, né? Que estarão lá debatendo essa série documental em 3 episódios, mais um original do ICL. Esse ano a gente bateu recorde de originais, aliás, um dos originais foi premiado lá no festival em Los Angeles, nos Estados Unidos. O filme vai para Cuba, Eduardo. Aliás, o Edu está em Cuba essa semana para lançar o filme também no Festival de Cinema de Cuba. E todos os nossos originais estão, claro, na plataforma. Se você já é assinante da plataforma do ICL, se você já está na nossa comunidade, você pode assistir a todos esses originais. E vem mais coisa por aí, hein? O nosso grupo de documentários, o nosso time de produção de documentários não para, tem muita coisa sendo produzida para o ano que vem, documentários espetaculares. A barra só sobe, né? A barra só sobe. Esse é mais um original, então preparem-se para o dia 10, às 8 horas da noite, uma série em 3 episódios
sobre a ameaça global Donald Trump, que toma posse no ano que vem, já ameaçando várias coisas aí pelo mundo, né? A gente vai ter aí, teremos alguns anos de loucura de novo com esse cidadão no comando da potência Estados Unidos. A gente vai tensionar esses argumentos todos nessa mais nova série original do ICL. Então vai para lá, despertaicl.com.br, despertaicl, tudo junto.com.br, coloca lá, faz a sua inscrição, é rapidinho, é só colocar o e-mail, apertar um botãozinho, tá resolvido para você receber por e-mail o link no dia da transmissão, que vai ser no dia 10, popularmente conhecido como semana que vem, né, Jimmy? Muito bem. Muito bem. Vamos lá então, gente, para as notícias. Vamos começar com notícias internacionais hoje, porque ontem na Coreia do Sul quase tivemos um golpe de Estado. O presidente da Coreia do Sul declarou a lei marcial e a oposição acabou derrubando o decreto. Muitas horas de tensão na Coreia do Sul. Ontem, Coreia do Sul, para quem não sabe ou para quem não lembra, é a Coreia boazinha, né? A Coreia tem duas Coreias, né? Como é divulgado pela imprensa internacional, né? A Coreia do Norte, que é a Coreia mauzinha, e a Coreia do Sul, que é a Coreia boazinha, democrática, tecnológica, muito americana, a liberdade, a democracia. Aliás, ontem o discurso para instaurar, né, essa lei marcial pelo presidente lá foi, olha, muito parecido com o discurso que um certo ex-presidente no Brasil leria em rede nacional de televisão e rádio depois de conseguir um golpe de Estado. Falava principalmente duas coisas, liberdade e democracia. Então sempre que você vê um golpista falando isso é o contrário, tá, gente? Liberdade não é liberdade e democracia não é democracia. Não por acaso muito semelhantes os discursos, né? No seu léxico, na escolha de palavras, né? Nos seus motivos. A grande motivação, aliás, na Coreia do Sul ontem foi, claro, a ameaça vermelha, os comunistas, citado literalmente pelo presidente da Coreia do Sul. Na terça-feira, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, impôs uma lei marcial no país, alegando que a medida seria necessária para retirar os espiões pró-Coreia do Norte do seu território. A medida não foi bem recebida pela oposição e outras autoridades do país, que acusaram o presidente de tentar controlar o parlamento. O acesso ao parlamento foi fechado após a decretação da lei marcial. Militares tomaram as ruas da capital, Seul, e invadiram a Assembleia Nacional. Forças especiais da polícia foram enviadas para conter manifestantes da oposição que queriam entrar no parlamento. Atividades políticas e liberdades civis também foram banidas temporariamente ontem, enquanto durou esse decreto de lei marcial, que durou algumas horas. A imprensa foi, como se dizia no Brasil alguns anos atrás, empastelada. Alguns sites e alguns veículos de comunicação foram invadidos por forças policiais. Alguns sites da Coreia do Sul reportaram, inclusive, dificuldades para postar novas reportagens, inclusive acesso aos seus sites. Isso tudo ontem, em poucas horas, né? A imprensa foi censurada lá na Coreia do Sul. Deputados conseguiram entrar no plenário à força. Aliás, o líder da Câmara dos Deputados acabou pulando o muro, tem um vídeo dele, né? Pulando o muro para conseguir fugir do cerco policial. Conseguiram entrar na Assembleia ontem e realizaram uma sessão de emergência na qual declararam a lei marcial inválida. Essa é a primeira vez que um governo da Coreia do Sul decreta a lei marcial desde o fim da ditadura militar do país, na década de 80. A medida foi anunciada pelo próprio presidente sul-coreano em um pronunciamento surpresa ontem, na terça-feira, na Coreia. Ele afirmou que a medida foi para proteger o país das ameaças norte-coreanas, mas não chegou a especificar quais ameaças seriam essas. Declaro, disse ele, lei marcial para proteger a livre República da Coreia das ameaças das forças comunistas norte-coreanas. Sempre o fantasma do comunismo rondando, né, por aí e sendo motivo de golpes pelo mundo. Para erradicar, disse ele, as desprezíveis forças anti-Estado pró-norte-coreanas que estão saqueando a liberdade, olha aí a liberdade sempre aparecendo na boca de golpista também, né? E a felicidade do nosso povo, e para proteger a ordem constitucional livre, olha só, sempre o golpe para proteger a ordem, para manter a ordem, para restaurar a democracia. Parece muito com a tal minuta golpista encontrada aí na mão dos bolsonaristas e que seria lida pelo Bolsonaro no pós-golpe de Estado no Brasil, caso tivessem logrado êxito. Além das críticas da oposição contra a lei marcial,
que convocou todos os partidos para irem ao parlamento coreano protestar contra a adoção da lei, membros do próprio governo se mostraram descontentes com a imposição. Entre as autoridades que criticaram o decreto de lei estava o chefe da polícia da Coreia do Sul, que convocou uma reunião de emergência para debater a medida. O ex-ministro da Justiça sul-coreano, Hang Dong-hoon, também se manifestou dizendo que o decreto é um erro e que trabalhará com a ajuda do povo. O presidente do parlamento sul-coreano, que integra a oposição, declarou que faria uma sessão de urgência para discutir a decisão. Mas antes que a sessão pudesse tomar forma, o parlamento foi fechado e todos os acessos a ele bloqueados, conforme explicaram as agências de notícias. Depois, a oposição conseguiu entrar no parlamento, fez uma votação com mais de 150, 160 votos a favor e derrubou o tal do decreto lá na Coreia do Sul. Portanto, o golpe durou poucas horas, né? Foi derrubado rapidamente. A oposição apresenta agora pedido de impeachment do presidente da Coreia do Sul. Os partidos de oposição da Coreia do Sul apresentaram nesta quarta-feira um pedido de impeachment para destituir o presidente que na terça-feira decretou lei marcial e a suspendeu horas depois, após protestos generalizados que tomaram as ruas, principalmente da capital. O presidente conservador, direita, impopular e com dificuldades para governar por não ter a maioria no parlamento, surpreendeu ao decretar pela primeira vez em mais de 40 anos uma lei marcial que justificou pela ameaça da Coreia do Norte às forças antiestatais e o famigerado comunismo. Embora tenha recuado horas depois, a decisão mergulhou o país em uma das piores crises políticas de sua história moderna e deixou em aberto o futuro do presidente Yoon. Apresentamos uma moção para destituí-lo, preparada com urgência, disseram em uma coletiva de imprensa representantes de 6 partidos de oposição, incluindo o principal deles, o Partido Democrático. O pedido deve ser votado na sexta-feira próxima, agora, dia 6. O Partido Democrático exige a renúncia de Yoon e anunciou ações judiciais por insurreição contra o presidente, seus ministros da Defesa e do Interior e vários cargos militares e policiais envolvidos. A maior organização sindical do país convocou uma greve geral até que o presidente renuncie. Até mesmo o líder do partido Poder Popular, que apoia o presidente, exigiu explicações e assegurou que todos os responsáveis devem prestar contas. A presidência ainda não reagiu, mas a agência estatal de notícias Yonhap assegura que os principais assessores de Yoon ofereceram renúncia em massa, ou seja, aparentemente foi abandonado. Após ter declarado a lei marcial, o presidente, um ex-promotor que chegou à presidência em 2022, decidiu suspendê-la depois de 190 deputados desafiaram as forças de segurança e entraram no parlamento para votar contra a decisão. A Constituição da Coreia do Sul estipula que a lei marcial deve ser suspensa se a maioria do parlamento assim o solicitar. Por volta das 4h30 locais ontem, eram 7h30 da noite, horário aqui de Brasília, né? E apareceu na televisão para anunciar a retirada dos militares mobilizados para as operações da lei marcial. A decisão foi recebida com júbilo pelos milhares de manifestantes que se concentraram na noite de terça-feira em frente ao parlamento, encoando cânticos para prender o então presidente. Após decreto de lei marcial, o chefe de gabinete do presidente da Coreia do Sul e assessores renunciaram. 10 dos principais assessores do presidente da Coreia do Sul, incluindo o seu chefe de gabinete, entregaram a renúncia aos cargos nesta quarta-feira pelo horário local, agora de madrugada, né, aqui no Brasil, informou a agência de notícias do governo com base em informações do escritório presidencial. As renúncias foram entregues em meio à crise gerada pelo decreto de lei marcial, que já foi revogado, feito pelo presidente, e que restringia direitos civis. A revogação do decreto ocorreu depois que os deputados da Assembleia Nacional votaram para banir a medida. Então, 10 dos principais assessores e pessoas que estavam ligadas ao presidente no governo já pediram renúncia. Agora, na sexta-feira, haverá uma votação para tentar ver se esse cara vai ser empichado lá ou não. É direita conservadora, ex-promotor, lei e ordem, lembra tudo que a gente está vendo por aí, né? Nos Estados Unidos, na Itália, na Hungria, na Argentina, no Brasil, né? Essa gente toda, quando perde o controle, tenta dar golpe para se manter no poder. Não tem muita diferença entre um lugar e outro. Eu li ontem o discurso do presidente sul-coreano, até ontem no ICL Notícias, segunda edição,
com os colegas, eu pedi para colocar uma parte do discurso dele e uma parte do discurso que seria lido pelo Bolsonaro caso o golpe tivesse dado certo no Brasil. Olha, as semelhanças são realmente incríveis, né? Fala em democracia, restabelecimento da ordem, as nossas liberdades, né? A ameaça do comunismo que fica assim implícita aqui no discurso do Bolsonaro, lá no caso da Coreia do Sul foi explícita, falou literalmente sobre a ameaça vermelha, né? Então vivemos aí nessa roda viva de golpistas de direita pelo mundo todo. Vamos lá para a revista Fórum. 80% do agronegócio depende de chuvas geradas em terras indígenas da Amazônia. Finalmente um estudo sobre isso, a gente vem falando sobre isso já há muito tempo, né? Que as áreas mais preservadas são realmente as áreas que são determinadas e demarcadas como áreas indígenas da Amazônia. É lá onde é gerada a chuva, né? Na Amazônia, na América do Sul toda, e essa chuva acaba vindo pelos nossos chamados queridos rios voadores, né? Para o centro-oeste do Brasil, para o sul do Brasil, e é essa chuva que irriga a potência do agronegócio, né? Um estudo inédito realizado por pesquisadores brasileiros revelou que 80% das atividades agropecuárias no país dependem das chuvas geradas em terras indígenas da Amazônia. A pesquisa divulgada ontem ainda revelou que essa dinâmica foi responsável por 57% da renda total do agronegócio brasileiro. O relatório foi conduzido por 10 cientistas especialistas em ecologia tropical do Instituto Serra Pilheira, a partir do cruzamento e análise de dados, como os do MAP Biomas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso querido IBGE, e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Como resultado, o estudo apontou que o impacto da preservação das terras indígenas do Brasil vai além do meio ambiente e se destaca como peça-chave para a segurança hídrica, alimentar e econômica do país. Em 2021, a renda do setor agrícola nas áreas mais beneficiadas pelas chuvas geradas em territórios indígenas chegou a quase 340 bilhões de reais. De acordo com os dados, 18 estados e o Distrito Federal encontram-se parcialmente ou totalmente dentro da área de influência dessas terras indígenas amazônicas. Em alguns desses estados, como Acre, Mato Grosso do Sul e Paraná, há regiões em que a chuva gerada por esses territórios chega a corresponder a 1/3 do total anual de chuva de cada local. No geral, até 30% da chuva média que cai sobre terras agropecuárias do país está diretamente relacionada à eficiente reciclagem da água nas terras indígenas. Portanto, meus caros, se vocês continuarem a defender que a Amazônia tem que ser terraplanada para plantar soja e colocar boi em cima, dentro de alguns anos não tem mais chuva, né? Não chove mais na horta de vocês. E eu quero ver onde é que vocês vão fazer o quê? Vai rezar para São Pedro e vai adiantar pouco. Eu venho fazendo essa linha aqui de defesa já há muito tempo, não porque eu tirei da minha cabeça, porque a gente vai lendo notícias todos os dias aqui sobre isso e provando por A mais B que a incidência de chuvas em vários estados onde há muita atividade agropecuária no Brasil depende da preservação das florestas e, sobretudo, da demarcação de terras indígenas. Então, se você é do agro, não caia na lorota, tá bom? De que há uma guerra entre preservar e demarcar terras e a sua plantação. Pelo contrário, vocês dependem. As áreas menos afetadas por fogo e desmatamento nos últimos anos no Brasil, obviamente, são as áreas demarcadas indígenas, principalmente na Amazônia Legal. E isso é verificado por satélite, não é opinião de ninguém, não é o que alguém acha. Então, vocês deveriam rezar para ter mais demarcação de terra indígena na Amazônia Legal, porque vocês dependem desses povos e da manutenção que eles fazem para que chova na horta de vocês. Eu espero que essa informação chegue longe, porque, olha, tem gente que não está ligada ainda no que está acontecendo. PEC das praias deve ser analisada na CCJ do Senado hoje. O relator é o Flávio Bolsonaro, né? Isso aqui é para basicamente dar o benefício da compra de terras, assim chamadas terras da Marinha, que ficam próximas das praias, por invasores, tá? Então, resumidamente é isso. Se a pessoa invadiu, tomou conta, tá lá, botou uma casinha em cima, botou um comércio, cercou, colocou um muro, tá? E esse negócio hoje está ilegal, o Flávio Bolsonaro, como relator dessa lei, quer legalizar esses terrenos e dar a oportunidade para que os invasores comprem esses terrenos.
tá bom? Então veja, invasão de terras no Brasil, ela é uma coisa que depende de quem invade, né? A depender de quem invade, os caras vão lá se mexer para legalizar, né? A depender de quem ocupa, os caras vão se mexer para fazer CPI, para mandar a polícia para cima, para dar tiro nas pessoas, para matar de sede e de fome, para cercar, para aterrorizar, para contratar jagunço, milícia particular, subornar a polícia, né? Então depende muito, viu, gente? Eu gostaria muito de saber, que é uma coisa que não veio à tona ainda, talvez o jornalismo faça esse trabalho, consiga chegar, né? Quem são os brother do Flávio que tem terreno aí que precisa legalizar? Porque só pode, né? Hein? Só pode. Vamos combinar? Né? O modus operandi da família? Só pode ser isso, né? Não imagino que seja nada muito diferente. Olha, Flavinho, nós temos uns terrenos aí que a gente tomou conta, mas aí tá difícil porque tem que fazer isso e aquilo, e não tem escritura, e não pode ampliar, e não pode construir. Hein, fala pra gente, Flavinho, quem que é os brother que tá precisando aí? Tá trabalhando pra quem nesse caso? Porque não tem outra cara esse negócio, né? Quem são os resorts aí que vão querer construir? Hein? Quem são os caras dos mega empreendimentos aí que estão precisando fazer hotel e resort, não sei o quê? E para onde que vai esparramar esse dinheiro aí, caso essa PEC dê certo? Vocês têm noção da quantidade de bilhão de negócio que vale uma PEC dessa aqui? Tem noção? É muito bilhão, né? O presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, pautou a discussão da proposta da emenda à Constituição que prevê o fim da propriedade exclusiva da União sobre terrenos da Marinha, conhecida como PEC das Praias, para quarta-feira. Davi Alcolumbre, aliás, que está em plena campanha aí para ser o próximo presidente do Senado, hein, Alcolumbre? Parabéns, viu? Parabéns, né? Tá acendendo uma vela para cada santo, né? O Alcolumbre vai lá, acende uma velinha da PEC da Praia, e vai lá, acende uma velinha para golpista que quer anistia, né, Alcolumbre? Vai acendendo as velinhas aí para conseguir voto. Impeachment de ministro do Supremo, e vai acendendo velinha. Vamos acendendo velinha, vamos empurrando o Brasil para o precipício. Vamos empurrando o país para o caos, né? Tudo em nome da cadeira, do poder, da faixinha, de sentar lá, de dizer que manda, né? Davi Alcolumbre muito blindado pela imprensa, aliás, nos últimos tempos, né? O tema, porém, terá que dividir as atenções com a regulamentação da reforma tributária, que pode ter o relatório entregue na mesma comissão essa semana. Além disso, a polêmica em torno do tema, polarizado entre oposição e base governista, deve levar a entraves na pauta. Polarizado, né, gente? O Globo chama assim, polarizado, o nome do negócio, né? Vender praia para ricaço, polarizado. O PT e o governo devem pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar a proposta, estendendo o debate por pelo menos mais uma semana. A proposta relatada pelo Flávio Bolsonaro. O retorno da discussão na CCJ ocorre em meio à campanha do Alcolumbre para a reeleição à presidência da Casa no próximo ano. O texto prevê a transferência integral dos chamados terrenos da Marinha aos atuais ocupantes, sejam particulares, ou estados, ou municípios. Hoje, por compartilharem a propriedade desses terrenos com a União, que detém 17% do valor, os moradores dessas áreas pagam duas taxas para a União, chamadas de foro e laudêmio. O texto acaba com pagamentos desses impostos. Em relatório divulgado em julho deste ano, Flávio Bolsonaro acrescentou um parágrafo que garante a continuidade do acesso público e gratuito às praias. Claro, o cara vai comprar, vai pegar o terreno lá para ele, né, que ele ocupou e tal, aí vai fazer um acesso lá, né? Com certeza, com acessibilidade, gente para cadeirante, com elevador, né? A gente pode ter certeza que vai ser assim. Certeza absoluta que vai ser assim. O trecho não estava no texto original e ambientalistas temiam que a transferência de propriedade dos terrenos próximos à faixa da areia pudesse levar à privatização de intervalos de areia. Manifestação de professores no Rio de Janeiro é atacada pela PM com bombas e gás e spray de pimenta. Manifestação realizada por centenas de professores da rede municipal do Rio de Janeiro em frente à Câmara Municipal foi atacada ontem por policiais militares que usaram bombas de gás e spray de pimenta. Alguns profissionais da educação foram feridos por balas de borracha, pelas bombas ou passaram mal com a fumaça. Perdão pela tosse, para quem não sabe. Desde a semana passada eu tô com uma pequena infecção pulmonar aí, mas já tá indo embora, espero, tá?
O objetivo da manifestação dos professores é pressionar para que não seja votado o projeto de lei complementar 18624, que corta benefícios e piora as condições de trabalho dos professores. Uma das propostas é que seja aumentada a carga horária dos professores, que seja extinta a licença especial e que seja modificado o período de férias, entre outros pontos. Na última sexta-feira, professores decidiram manter a greve e mobilização contra o projeto de lei, que foi apelidado de pacote de maldades. Os profissionais da educação se reuniram na Candelária e marcharam até a porta do Legislativo Municipal. No meio da tarde, bombas de gás foram lançadas do lado de fora do prédio. Houve correria, seguranças da Câmara foram acionados. Alguns professores conseguiram entrar e se manifestaram no plenário contra a presença de possíveis agentes da PM que trabalham sem farda. Segundo funcionários da Câmara, o combinado era que os professores entrassem um a um até o limite de pessoas nas galerias, mas nesse momento um grupo de professores tentou forçar a entrada e a PM atuou com bombas de gás e spray de pimenta. A vereadora Thaís Ferreira, do PSOL, testemunhou que professores foram agredidos pela PM do lado de fora. Na segunda-feira, outra manifestação dos professores foi reprimida pela PM. Os educadores estão sob bomba, disse a vereadora, recebendo uma chuva de gás de pimenta e até mesmo balas de borracha. Tem professor aqui que foi ferido, lamentou o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que apoia os professores. A polícia está cercando todos os acessos à Câmara para que o pacote de maldades do Eduardo Paes contra a educação seja votado, justamente como vimos em 2013 na votação do Plano de Cargos e Salário, sob o mesmo comando do Eduardo Paes. Mota estabeleceu uma sala de situação criada pela Justiça Global e pela Fundação Ômega e recebeu vários vídeos e fotos da repressão aos professores. Isso aqui é uma bomba de gás, né? Esse negócio prata aqui. Aliás, não dá para ver direito, mas possivelmente fabricado pela empresa brasileira Condor, que é a empresa que fabrica essas bombas. E aqui a perna de um professor ou uma professora, não dá para ver muito bem aqui, ferido. Isso aqui parece tiro, pelo que a gente já viu várias vezes, das famosas balas de borracha, né? Que só o nome é bonitinho, bala de borracha, na verdade, né? Sob protestos, Câmara do Rio de Janeiro aprova mudanças no Estatuto do Servidor. Numa sessão marcada por intensos protestos e clima de tensão, a Câmara do Rio aprovou em primeira discussão, por 31 votos a 15, na terça-feira, o projeto de lei complementar que propõe mudanças significativas no regime de trabalho dos servidores municipais. O projeto enviado ao Legislativo pelo prefeito Eduardo Paes volta na quinta-feira para apreciação de emendas e uma segunda votação. A votação aconteceu sob bombas e tiros, como já mostramos aqui. A cobertura completa está lá no iclnoticias.com.br. Apesar das manifestações e confrontos, os vereadores prosseguiram com a votação. Parlamentares da base governistas defendem as mudanças como necessárias para, aspas, modernização e eficiência do serviço público municipal. Sempre esse papo, né? Angra 2, eletronuclear mantém silêncio sobre caso de trabalhador contaminado, também lá no iclnoticias.com.br. A eletronuclear mantém o silêncio sobre o caso do trabalhador terceirizado que na quarta-feira passada subtraiu, é isso? Uma junta metálica do gerador de vapor em área controlada de Angra 2 durante a 20ª parada para a troca de combustível, que é urânio enriquecido. Para a Comissão Nacional da Energia Nuclear, trata-se de uma violação radiológica considerada muito grave em Angra 2. Servidores da organização farão uma inspeção na central nuclear para apurar o incidente, entre outras situações já planejadas. A cobertura completa desse caso também, né? Também lá no iclnoticias.com.br. Injeção semestral reduziu em 96% o risco de infecção por HIV, aponta estudo. Um estudo clínico publicado no The New England Journal of Medicine revelou uma nova injeção semestral para profilaxia pré-exposição, apresentou 96% de eficácia para reduzir infecções por HIV. A pesquisa está na fase 3, o trabalho chamado Purpose 2 é o segundo a confirmar a alta eficácia para prevenir infecção por HIV. O lenacapavir é um medicamento injetável semestral que atua como um inibidor de fusão capside, não sei o que é isso exatamente, né? Interferindo, claro, na transmissão por HIV. O uso é injetável de 2 vezes por ano, portanto isso aqui está avançando bastante, mas claro, né? Toda vez que sai notícia sobre HIV e HPV e essas doenças sexualmente transmissíveis, eu fico até com receio de ler aqui, porque aí muita gente
esquece de se cuidar, né? Vem acontecendo no Brasil, aliás, há um bom tempo, principalmente com jovens, que a pessoa assim, como tem já hoje medicamentos que você pode tomar antes ou depois da relação sexual, as pessoas deixam o preservativo de lado, né? E aí ficam confiando muito nesses medicamentos. Não faça isso. Isso aqui está em fase de estudo ainda. Não está no mercado. De todo modo, não é 100%, não é vacina, não é cura, tá? Então, muito cuidado com isso, por favor. Olha, o caso do policial que jogou um rapaz da ponte ontem em São Paulo, né? Vamos explorar bastante isso aqui hoje, porque tem muita coisa para falar sobre a Polícia de São Paulo. Vamos apontar, inclusive, a hipocrisia do senhor Tarcísio de Freitas em cima das suas próprias falas, tá? Vamos lá, então. Policiais proibiram socorro de jovem jogado da ponte, dizem testemunhas. Vimos o vídeo ontem aqui, né? Um jovem que foi preso, apreendido pela polícia de São Paulo, porque estava com uma moto sem placa. Veja, assim, é uma situação realmente, é praticamente alguém que estava tentando dar um golpe de Estado no Brasil, né? Imagina se a gente fosse jogar da ponte todos os milicos envolvidos em golpe de Estado. Ia faltar ponte no Brasil. Agora comparem a gravidade de uma coisa com a outra. O cara foi apreendido com uma moto sem placa. Para quem gosta do papinho, esse aqui é o vídeo, né? Aí, ó. Esse aqui é o vídeo. O policial simplesmente pegou e jogou o cara da ponte. Podia ser você, cara. Seu filho, sua filha. O pessoal que gosta, os comentários nos posts, é um negócio inacreditável, né? É metade apoiando a polícia. Metade apoiando a polícia. É o seguinte, quando você que está apoiando a polícia para fazer esse tipo de coisa, porque aí assim, é um policial na cena ali que decide o que vai fazer com você, né? Dar um tiro na sua cabeça, fuzilar você, empurrar você embaixo de um caminhão, jogar numa ponte, qualquer coisa. Você está apoiando que um policial tome a decisão. Então é o seguinte, as pessoas que estão apoiando é o seguinte, próxima vez que for pego na lei seca aí, dirigindo bêbado, jogar da ponte você também, tá bom? Ah, não, mas eu não, né? Ah, não, eu não. Mas esse aqui era bandido. Quem falou que era bandido? Você tá falando que era bandido? Pra mim, você que foi pego aí na lei seca também é bandido, então. Na minha opinião, já que a opinião que vale, é isso? A opinião da galera que tá valendo hoje em dia. A gente vai substituir, assim, Código de Processo Penal, tudo. Vamos substituir tudo pela opinião da galera na internet. Então o cidadão de bem que está apoiando isso aqui, se for pego dirigindo bêbado, você jogado da ponte, tá? Jogado do viaduto, empurrado para debaixo de um ônibus, né? E bobear, se morrer, vamos apoiar também que se fez o que se fez no Rio de Janeiro anos atrás, com aquela mulher, com o corpo daquela mulher arrastado pela viatura da polícia militar também. Você também arrastado pelo asfalto por aí. É isso? A gente vai por esse caminho no Brasil. É assim que tá. Então, um policial em serviço, da cabeça dele, com os problemas que ele tem no dia lá, né? Pode estar estourado, com a cabeça estourada, estressado, sofrendo um burnout. Também porque há uma dimensão importante que pouca gente fala, porque aí, né, pela esquerda, se a gente fala isso, aí tem medo porque, tá defendendo o policial bandido, tá defendendo. Não é nada disso. O policial que está lá na ponta é um trabalhador, muito mal preparado, muito mal cuidado, trabalha horas excessivas, lida o dia inteiro com violências dele com os outros e de outros com ele, inclusive de superiores com ele. Os cuidados psicológicos com esse trabalhador são praticamente zero no Brasil. Então vamos defender o seguinte, esse cara que está lá estourado, né, que está com a cabeça arrebentada, que o psicológico já foi embora há muito tempo, ele vai decidir o que fazer com o cidadão de bem no Brasil agora, gente. É isso aí, né? Então você foi lá, brigou num bar, né? Foi ver o joguinho com a camisetinha da seleção, brigou num bar, joga você da ponte, tá bom? Ah, mas eu sou cidadão de bem. Não, pra mim você é bandido. Então análise agora, cada um faz uma análise olhando o vídeo na internet. Ah, isso aí também é bandido, né? Ah, bandido. Dirigindo bêbado, bandido. O rapaz do Porsche lá, que matou o trabalhador lá, o cara da moto, jogar da ponte. Vamos jogar da ponte o cara também, hein? A família, os pais, os amigos que eventualmente estão aí, né, olham essa cena e pensam, ah, não, mas isso aí também é bandido, né? Então vamos jogar vocês da ponte também. É a barbárie? É a barbárie que a gente está defendendo? Isso aqui nunca, primeiro,
Pode ser feito, obviamente. E policial não decide como punir pessoa. Polícia não foi criada para isso. Aliás, polícia no Brasil foi criada para isso, tá? Mas não deveria, né? Punição não é decisão da polícia. Policial não é juiz. Policial não define se a pessoa vai ser punida por algo ou não. O cara foi pego lá com uma moto sem placa, gente. O cara jogou o cidadão numa ponte. Eu fico estarrecido lendo os comentários na internet. Mesmo assim. O jovem gravado enquanto era jogado de uma ponte por um PM em uma abordagem na noite de domingo, em Cidade Ademar, na zona sul da capital paulista, foi visto por moradores saindo do córrego ensanguentado e desnorteado, dizendo ter batido a cabeça. Ele foi arremessado e caiu de cerca de 3 metros, ainda segundo testemunhas. Policiais impediram que ele fosse socorrido por moradores. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, segundo o UOL, nega. Nega como? Como que vocês sabem? Vocês já investigaram o caso? Vocês são um bando de mentirosos e vagabundos, para dizer o mínimo. Nega o quê? Como que a Secretaria de Segurança de São Paulo nega? Nega o quê? O que vocês negam, o senhor Derrite, secretário? Nega o quê, rapaz? Já investigou o caso? Se tem testemunha dizendo que o cara não pôde receber auxílio dos moradores pela polícia, nega o quê? Primeira coisa, nega. Nega o quê? Tem investigação? Você tem comprovação que as testemunhas estão mentindo? As pessoas foram ouvidas aqui. Segundo o registro policial, a gravidade do caso, né, Derrite, Tarcísio? O jovem conduziu uma moto sem placa. Aí a polícia foi atrás dele. Foi perseguido por 2 quilômetros após ser abordado em Osasco. Ponto final. Ah, é horrível, né? Tava sem placa, tudo bem. Ah, não parou, beleza. É motivo para jogar alguém numa ponte? Hein? E se o cara consegue fugir? Gente, se o cara consegue fugir, ele consegue fugir. É assim no mundo todo. A polícia vai atrás, às vezes consegue pegar, às vezes não consegue pegar. É assim que é, gente. É assim nos Estados Unidos, na Itália, no Japão, em qualquer lugar. Não é só aqui no Brasil. Ah, não, tá sem placa. Mandou parar, não parou, logo é um bandido. O cara pode ser 1000 coisas, não é a polícia que vai definir isso, não é papel da polícia definir isso. Não é papel da Secretaria Pública nega o quê, meu camarada? Tarcísio, Derrite, nega o quê que vocês estão negando? Eu vou mostrar a hipocrisia de vocês aqui daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho. Testemunhas ouvidas pelo UOL dizem que cerca de 15 pessoas se aproximaram. Nega o quê? Tem 15 pessoas, 15 pessoas que foram lá tentar resgatar o rapaz, tá? Vocês estão negando o quê? Nega. Se aproximaram para socorrer, dizem as testemunhas. Os policiais não deixaram e mandaram todo mundo sair de lá. O que o senhor está negando, senhor Derrite? Secretaria de Segurança Pública, nega o quê? Nega com base no quê? Após sair do córrego, o jovem aparentava estar confuso e foi socorrido por um amigo que o levou a um hospital em outra moto, segundo o relato de testemunhas. Um morador que testemunhou a ação falou para o UOL que ele saiu do córrego, subiu o morro, depois desceu pela escadinha, estava todo sujo com a cabeça sangrando. Veio cambaleando, estava desnorteado. Perguntamos de onde você é. Ele nem conseguia responder, só falou que tinha batido com a cabeça. Outro morador disse que o PM que apareceu na filmagem era mais agressivo. Ele xingava todo mundo e estava muito agressivo. Muito bem. Nega o quê, Derrite? Nega o quê? Tá chamando os moradores de mentirosos? Tá igual a Marinha Brasileira, chamando a cidadão brasileiro de vagabundo? Cidadão que, aliás, paga o teu salário? Que vagabundo nessa história aqui, parece muito bem uma outra pessoa. Nega o quê? Vejam, o negócio aconteceu ontem. Testemunhas ouvidas falaram isso. A secretaria nega. Nega o quê? Vocês investigaram o caso? Alguém foi para cima investigar? Tem perícia do caso? No boletim de ocorrência, falaram que o rapaz estava com uma moto sem placa, que ele foi perseguido e abordado. No boletim de ocorrência, não colocaram que jogaram o rapaz da ponte. Claro, a Secretaria de Segurança Pública nega também o caso? Vai dizer que o vídeo é montagem, é armação? Alguém inventou isso aqui?
Não, cara, é um negócio revoltante. Pai de homem jogado da ponte por PM em São Paulo diz que o filho está bem e cobra explicações. Óbvio, é inadmissível, disse ele. A Polícia Civil de São Paulo e a Corregedoria da Polícia Militar abriram investigação sobre a morte de um homem que tinha furtado pacotes de sabão no supermercado. O caso foi registrado há um mês. Aqui é o outro caso, né? Que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. A imagem de policial militar jogando uma pessoa do alto de uma ponte levou a Secretaria de Segurança Pública a afastar da rua 13 PMs. O caso foi na madrugada de segunda-feira, as imagens vieram ontem, né? Pessoas que estavam perto do local se espantaram com o que viram. Uma testemunha que não quer se identificar. Por que será que não quer se identificar, né? Tem medo do que a pessoa, será? Hein? Será? Do que tem medo a pessoa? Disse que viu quando os PMs do policiamento abordaram o rapaz. Tinha 2 policiais da Rocam parados ali com um cacetete na mão esperando para abordar. Aí esse menino veio da avenida, virou, aí foi na hora que ele viu os policiais, ele caiu no chão com a moto. Na hora que ele caiu no chão com a moto, como os policiais vieram para cima dele, eu e a minha amiga saímos correndo, né? A polícia, dá para ver que o cidadão não tem nada, nenhum medo da polícia, né? O cidadão comum, né? O cidadão de bem, imagina. Viu polícia ali, saiu correndo. A testemunha diz que a polícia estava no local para dispersar um baile funk que acontecia na rua. E aí jogaram, né, o rapaz foi salvo por moradores que estavam por ali. O jovem foi atendido no hospital e agora está em casa. O Jornal Nacional conseguiu falar com o pai do rapaz. Ele conta que o filho se chama Marcelo, tem 25 anos e trabalha como entregador. Ele está bem, mas não consegui falar com ele. É inadmissível, disse o pai. Não existe isso aí. Eu acho que a polícia está aí para fazer a defesa da população e não fazer o que fez. O repórter perguntou, como seu filho é? O pai respondeu, um trabalhador, menino que sempre correu atrás do que é dele. Não tem envolvimento, não tem passagem, não tem nada. Eu gostaria de uma explicação desse policial e por que é que ele fez isso. Não tem explicação, né, gente? Tem explicação. A gente vai dar a explicação daqui a pouquinho. O UOL fez um apanhado lá do que vem acontecendo com a Polícia de São Paulo nos últimos tempos. Lembram que durante a eleição, muita gente falou, inclusive nós aqui, que Tarcísio ia criar uma espécie de milicianização da Polícia de São Paulo? Está acontecendo, parabéns para quem votou. Tá bom? Está acontecendo. Ai, mas bandido tem que tomar mesmo. O próximo pode ser o seu filho ou você. Tá? Olha, cuidado ao andar no trânsito aí, hein? Imagina se você está andando no trânsito aí com o seu carro, com a sua moto e a placa cai sem querer. Vai ser jogado da ponte, hein, cidadão de bem? Tá bom? Cuidado, cidadão de bem. Ah, o seu filho sai final de semana e faz umas herdas aí que você não sabe porque faz, né? Faz, né? Faz. E aí, quero ver. É jogar do viaduto vocês todos aí, hein? Eu quero ver defender isso. Eu quero ver lá nos jardins pegar alguém andando sem moto e jogar do viaduto. A polícia vai fazer isso em São Paulo? Não tem ninguém andando sem placa no jardim, será? Não tem? Será? Não tem ninguém andando sem placa, com moto e carro sem placa por aí em São Paulo? Só em zona pobre, onde tem baile funk? É só ali que o pessoal anda sem placa, né? No resto de São Paulo não tem ninguém, né? Vai jogar alguém de um viaduto lá na Consolação, por acaso? Hein, Derrite? Tá liberado? Ah, não, isso não pode. Não, vocês vão ver por que não pode. Não pode, sabe por quê? Porque foi filmado. Só não pode porque foi filmado. E eu vou provar para vocês aqui como não pode, que só não pode como foi filmado. Vou provar com falas do governador, tá bom? Eu vou pegar a fala do governador e vou provar para vocês que só não pode, essas coisas só não podem acontecer porque foram filmadas. Porque se não filmar, pode fazer o que quiser, tá autorizado. Como diz o Tarcísio, pode reclamar na ONU ou na Liga da Justiça. Não foi isso que ele falou? Eu não estou inventando essa frase não, tá, gente? O moderado de direita, Tarcísio, moderado, né? Esse é o bolsonarista moderado. Falou que pode reclamar da polícia na ONU ou na Liga da Justiça. Que as ações da polícia em São Paulo são exemplares. Ele aplaude as ações da polícia de São Paulo. Falou. Todas essas frases saíram da boca do governador. Polícia de São Paulo é tiro nas costas. É criança assassinada, é gente jogada de ponte. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tudo colocado aqui pelo UOL. Todas as ocorrências mais absurdas
que aconteceram pela Polícia de São Paulo nos últimos tempos. Aí, para de abrir esse vídeo aqui, cara. Coisa chata. Tá? Tudo aqui, quem quiser, tá lá na capa do UOL essa matéria. 1 em cada 4 assassinatos em São Paulo foi cometido pela polícia do Tarcísio e do Derrite. Ou seja, a Polícia Militar de São Paulo está matando 25% das pessoas. Qual a chance que você, cidadão de bem que apoia isso, acha que pode ter, que pode sobrar um tiro para você? Tá? Tá aumentando, viu? Tá aumentando. Tá chegando próximo. Daqui a pouco é 30%. Daqui a pouco é 50%. Tá? Vai sobrar. Como sobrou para o estudante de medicina na semana retrasada. Né? Que a polícia foi atrás do rapaz, o rapaz resistiu lá à abordagem policial, fugiu também e foi assassinado. Ah, mas se o rapaz resiste à abordagem policial e foge. Gente, isso é assim em qualquer lugar do mundo. Se alguém resiste a uma abordagem e consegue fugir, fugiu. Fugiu. É assim. Ai, meu Deus, é frustrante. Mas é assim que acontece. É assim. Polícia não sai fuzilando gente porque não consegue botar a mão na pessoa. Fugiu? Fugiu. Fugiu. Pode ser um assaltante de banco, pode ser um traficante, pode ser uma pessoa com medo, pode ser uma pessoa que está sem placa zoando num baile funk e não está fazendo ali nada demais, uma infração de trânsito, não é nem crime isso, nem crime é. Nem crime é. Não dá nem cadeia, isso é infração. No Brasil não dá cadeia você matar a pessoa dirigindo Porsche. Vai dar cadeia o cara zoando no baile funk numa moto sem placa? Ah, não pode. Sim, gente, não pode. Não pode um monte de coisa. Não pode um monte de coisa. Mas não é motivo para você tomar um tiro e ser jogado numa ponte, ser jogado num viaduto, ser empurrado embaixo de um ônibus. Tá? Vocês estão... A galera tá defendendo isso, está completamente maluca. Vai sobrar para vocês. Tá? Vai sobrar para vocês. O teu filhinho vai dar uma zoada no final de semana e vai se assustar quando vê polícia e vai sair correndo porque se assustou, porque tem medo, porque o pai não sabia que estava na rua, porque não era aquele dia que era para sair, porque mentiu que ia estudar e foi não sei aonde, e vai sobrar, porque é assim que acontecem essas coisas. Doce ilusão de quem acha que a polícia está só matando bandido, que também não pode matar bandido. Não pode. Não é função da polícia. Não é função constitucional e nem legal da polícia. Não é decisão de um policial matar alguém. A não ser, claro, em legítima defesa, etc, etc. Em, assim, casos muito específicos. Policial não é juiz. Não há lei marcial decidida por polícia na rua no Brasil. E que bom que não existe. O Derrite, que é o secretário de Segurança de São Paulo, criou sensação de impunidade na PM de São Paulo. Está aqui o que aconteceu com a PM de São Paulo. Foi avisado. Foi avisado. Ah, vocês são exagerados, para vocês tudo é fascismo, para vocês tudo é milícia, para vocês... Então toma agora. Toma. Eu não tenho, assim, ó, alegria nenhuma de falar isso. Mas toma. Foi avisado, foi falado, foi explicado. Por A mais B, né? Por A mais B o processo que ia acontecer em São Paulo. Já aconteceu. E eu vou dizer uma coisa, depois que você perde o controle da polícia para os maus policiais, olha, para retomar, tá? Com todos os seus defeitos, o Dória, João Dória, até que tentou, foi obrigado a trocar várias pessoas de comando de polícia e foi emparedado pela polícia em São Paulo. Porque não é fácil você lutar politicamente contra uma força armada quando os maus policiais tomam conta. Ou os maus militares, como nós vimos aí na tentativa de golpe. Para você botar a mão nisso de novo, olha... A crise no estado de São Paulo com segurança pública decorrente dos casos de violência praticados por policiais militares é consequência direta da escolha do capitão reformado Guilherme Derrite para o comando da Secretaria de Segurança. Avaliam quem? O Che Guevara? Não. O Mao Tse-tung? Não. O Mandela? Não. Quem é que está falando isso aqui? O comunista? Não. Quem está falando isso aqui são integrantes da polícia.
ouvidos pela Folha. A reportagem conversou com 8 policiais militares da ativa e inatividade entre praças e oficiais e 6 deles apontaram a nomeação do Derrite e as declarações feitas por ele, e acrescento eu, pelo governador Tarcísio, como uma espécie de salvo-conduto para uso de armas nas ocorrências em que PMs se sentirem ameaçados, seja lá o que isso for. Eu posso imaginar que o PM aqui que jogou o rapaz da ponte vai falar que se sentiu ameaçado também, né? Os policiais, claro, pediram anonimato. Atualmente impera na tropa uma sensação de que não vai dar em nada. Nossa, que curioso isso, né? As eventuais investigações sobre episódios de violência, enquanto o número 1 de segurança for o capitão reformado, que foi desligado da rota por excesso de mortes. O atual secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, foi desligado da rota por excesso de mortes. Atenção, desligado da rota, que é um grupo de policiamento, assim como o BOPE e outros, que já tem, vamos colocar tecnicamente assim, tá, gente? Uma letalidade maior, se é que vocês me entendem. O cara conseguiu ser desligado deste grupo por matar demais. Tá bom? Excesso de mortes, na verdade, né? Vamos usar aqui. A real, disse ele, eu fui desligado porque eu matei muito ladrão. Pode ser o seu filho, viu? Fugiu da abordagem, se assustou, saiu correndo, né? Aí mata, toma um tiro pelas costas, depois joga uma arma do lado do corpo dele e falam que foi reação a uma injusta agressão, como se usa. Olha aqui como a coisa anda, né? A morte de um estudante de medicina e o homem lançado pela ponte obrigaram o Tarcísio a criticar a PM pela primeira vez, tá? Pela primeira vez. Os casos aconteceram aí nas últimas semanas e ontem. O governador Tarcísio falou o seguinte: são absurdos os casos. O que é absurdo? Jogar uma pessoa da ponte é um absurdo, diz Tarcísio. O que mais que o Tarcísio falou? Atirar pelas costas é um absurdo. Em relação ao homem que entrou num supermercado de São Paulo, para roubar sabão, e tomou mais de 10 tiros pelas costas de um policial de folga. Então tem quem acredite que um litro de sabão, que deve custar R$12, vale uma vida. Eu vou repetir, pode ser o seu filho, tá? Foi lá fazer uma trollagem, foi gravar um vídeo pra internet, uma brincadeira. Opa, um policial de folga confundiu. 12 tiros pelas costas. 13 tiros pelas costas. É assim que acontece, gente. Tá bom? Porque o policial não tem a capacidade na hora ali de saber se é bandido, se não é, se é aquilo. Nem é função dele decidir se vai tirar a vida de alguém ou não. O Tarcísio falou que não pode atirar pelas costas. Sabe por que falou que não pode atirar pelas costas? Porque foi filmado. Porque olha só que curioso, né? Na Operação Escudo, que o Tarcísio aplaudiu, falou que era exemplar e que se a gente quisesse podia reclamar na ONU ou na Liga da Justiça, tá? Isso aqui meses atrás. Segundo um laudo feito em cima do cadáver de uma das pessoas, um dos mortos da Operação Escudo, lá da polícia do Tarcísio, que foi aplaudido, Matheus, de 22 anos, ele foi atingido por 2 tiros, um pelas costas, Tarcísio. Lá atrás era exemplar a operação, né, Tarcísio? Tiro pelas costas. Agora o senhor vem a público falar que não pode atirar pelas costas. Por quê? Só porque foi filmado. Só porque não pegou bem. Só porque não pega bem a imagem. Por isso que resistem tanto a não ter imagem com policiais, inclusive, em São Paulo, né? Porque é o libera geral. Um levantamento feito pela Human Rights Watch, em cima de várias mortes que aconteceram nas operações policiais em São Paulo, avaliou 26 boletins de ocorrência, 27 casos de mortes cometidos por policiais em São Paulo. Os laudos mostram que 3 pessoas foram baleadas a curta distância e 2 pelas costas. O que é curta distância e pelas costas? É homem rendido. Nem em guerra pode fazer isso, como disse muito bem o César Calejão ontem no ICL Notícias primeira edição. Uma pessoa rendida, possivelmente ou contra uma parede ou deitada no chão, não pode ser assassinada. A polícia de São Paulo assassinou pelo menos 2 com tiros pelas costas durante as operações policiais, que foram aplaudidas pelo Tarcísio, chamadas de exemplares,
e mandou a gente reclamar na ONU e na Liga da Justiça. Agora decidiu que atirar pelas costas não pode mais. Por que mudou de opinião, governador? Porque está filmado. É só por causa disso. É só porque apareceu a imagem. E a imagem não é boa. O PM que matou o rapaz que foi roubar sabão lá no supermercado mentiu que o rapaz fez menção de botar a mão numa arma que estaria na roupa dele, e aí ele reagiu. A câmera mostra que não aconteceu nada disso, o rapaz pegou lá 1,2 litro de sabão no mercado, saiu correndo, tropeçou no tapete do mercado na porta, saiu correndo apavorado porta fora, o policial estava na porta, ele simplesmente sacou a arma e arrebentou de tiro pelas costas o rapaz. O atendente do supermercado ajudou o policial a mentir. Não se sabe ainda se foi pressionado por isso. Eu posso imaginar que ficou com algum medo desse policial, né? Posso imaginar. Posso imaginar. Deve ter ficado com muito medo, inclusive. Sim, o rapaz estava armado. Não estava armado. Assim como não estava armado o rapaz que era catador de latinha lá em São Paulo, que morava num barracão de papel, tá? Uma pessoa miserável, uma pessoa que não devia nem comer todo dia, que foi assassinada pela polícia do Tarcísio, que aplaudiu os assassinatos, e que foi encontrado com ele, gente, uma pistola 9mm, tá? Então, assim, São Paulo tá tão perigosa que até pessoa miserável, que não consegue fazer 2 refeições por dia, que mora num barraco de papel, tá andando com 9mm pra lá e pra cá. Tá assim em São Paulo. Vocês querem que a gente acredite nisso? Tudo começou porque mataram um policial em São Paulo. Até hoje não descobriram quem matou. Acusaram um cara lá, possivelmente até vão condenar. A arma do crime que foi encontrada no local que seria a arma do crime que teria matado o policial, pelo exame de balística foi descartada, não foi aquela arma. Quem será que jogou aquela arma lá? Quem será que jogou aquela arma para dizer que foi a arma que matou o policial? Que depois revelou-se pelo laudo que era mentira. Mentira, ponto. Cientificamente mentira. O senhor Derrite é o responsável por tudo o que está acontecendo em São Paulo. Assassinato de estudante de medicina, de criança, pessoa jogada pela ponte, várias pessoas assassinadas pelas costas, e o Tarcísio também, porque falou que era exemplar, porque aplaudiu e mandou a gente reclamar na ONU e na Liga da Justiça. Agora fica com a cara no chão porque está tudo filmado. É só por isso. Muito bem, a gente vai seguir falando disso, o programa está acabando, daqui a pouquinho começa o ICL Notícias, primeira edição. Nós voltamos amanhã. Muito obrigado. Tchau. The Democrats said, please don't call them animals. They're humans. I said, no, they're not humans. They're not humans. They're animals. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Most of the people in this room voted for a wall. I will get it built. Worried about anything particular? Our women's rights. Climate change is one of the greatest con jobs ever because global warming didn't work.